Olá, olha, pelo segundo dia consecutivo, o Jornal da Record News tem uma feição diferente daquela que você acompanha todos os dias. Por que razão? Porque temos um grande acontecimento no país, que é o movimento dos caminhoneiros, e nós temos tentado trazer pessoas aqui para explicarem, falarem, trocar ideias e você formar sua própria opinião a respeito desse assunto. Então, já queria apresentar para você a nossa bancada. O nosso comentarista político, Domingos Fraga, está aqui conosco. Fraga, obrigado pela gentileza. Aqui o advogado e professor de Direito Alexandre Pacheco. Obrigado, Alexandre, pela participação. Também o secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores da CUT, que é o João Aires. Né? Aires, muito obrigado. Cássio, muito obrigado pela gentileza. Em Brasília está o general Augusto Heleno. General, muito obrigado pela gentileza, pela participação também. É um prazer, muito obrigado pelo convite. Igualmente. Bom, nós temos então algumas informações aqui, antes da gente perguntar para os nossos convidados, né, qual é a sua participação. Acho que a gente poderia mostrar o seguinte: após 5 dias de paralisação dos caminhoneiros, o presidente Temer acionou hoje as forças federais para desbloquear as estradas. Foi a notícia mais importante da tarde de hoje, que estão parcialmente ocupadas por manifestantes. Temer se reuniu com ministros para fazer uma avaliação da segurança no país. A paralisação continuou e continua, apesar do acordo firmado entre o governo e representa a categoria, até pelo menos nesse momento, noite de quinta-feira. Muitos caminhoneiros, aliás, estão fazendo sua parte, mas infelizmente uma minoria radical tem bloqueado estradas e impedido que muitos caminhoneiros levem adiante o seu desejo de atender à população e fazer o seu trabalho. Eu quero anunciar, portanto, que de imediato vamos implantar o plano de segurança para superar os graves efeitos do desabastecimento causado por essa paralisação. Comunico que acionei as forças federais de segurança para desbloquear as estradas e estou solicitando aos senhores governadores que façam o mesmo. Nós não vamos permitir que a população fique sem os gêneros de primeira necessidade. Não vamos permitir que consumidores fiquem sem produtos. Não vamos permitir que hospitais fiquem sem os insumos para salvar vidas. Não vamos permitir também que crianças sejam prejudicadas pelo fechamento de escolas, como não vamos permitir que produtores tenham o seu trabalho ainda mais afetado. Quem bloqueia estradas, quem age de maneira radical, está prejudicando a população e, saliento, será responsabilizado. Vamos garantir a livre circulação, vamos garantir o abastecimento. O acordo está assinado e cumpri-lo, naturalmente, é a melhor alternativa. Olha, o presidente Temer também assinou um decreto de garantia da lei e da ordem. Isso permite o emprego das Forças Armadas até o dia 4 de junho nas ações para desbloquear as rodovias interditadas nos últimos dias pelos caminhoneiros. Nós recebemos aqui uma manifestação da presidência da Confederação Nacional dos Transportes, ou dos transportadores autônomos. Portanto, não são de funcionários de empresas de transporte, são os donos de caminhões. Né? O Dilmar Bueno desmentiu, você vai ver agora, o que você acabou de ouvir o presidente Temer falando. Num vídeo direcionado ao presidente Temer, as lideranças que estiveram reunidas com o governo não se comprometeram, segundo ele, de encerrar imediatamente a paralisação, e sim de levar primeiro as propostas para que os caminhoneiros avaliassem e depois eles decidissem quais os rumos dos protestos. Veja aqui. Presidente Michel Temer, ao contrário do que o senhor falou, nós que sentamos à mesa ontem para levar as reivindicações da categoria e trabalhar por uma resposta para ser levada à categoria, que é a única
que tem a capacidade de decidir pela continuidade ou a desmobilização desse movimento. Em nenhum momento, nenhuma das entidades que participaram desse trabalho se posicionou no sentido de comprometer ou desmobilizar esse movimento. Então, nós não concordamos com o que o senhor falou e lamentamos essa condução que está sendo feita pelo governo, tentando dividir a categoria. Caminhoneiros, não vamos permitir que isso aconteça conosco. Nós vamos continuar a luta unidos e conquistar os nossos direitos. Bom, nesse nosso jornal especial, vou passar a palavra primeiro para o general Augusto Heleno, que está em Brasília e participa gentilmente aqui conosco. General, na sua avaliação, o governo foi pego de surpresa? O governo não tinha elementos para avaliar que essa paralisação poderia chegar onde chegou? Que avaliação o senhor faz? Não, na verdade, o governo não pode alegar que foi pego de surpresa, uma vez que já havia acontecido uma série de manifestações junto ao próprio governo, colocando as reivindicações dos caminhoneiros. Então, essa alegação não é verdadeira. O que ele talvez não tivesse informações, o que não é muito justificável, mas pode ter acontecido, é da amplitude e da adesão maciça ao movimento, o que causou esse transtorno todo, talvez acima do esperado, mas jamais dizer que não tinha sido alertado convenientemente pelos próprios caminhoneiros de que estavam pensando em fazer essa manifestação e preparando-se para isso. Fraga, na sua opinião, o movimento saiu da área da reivindicação e acabou tomando uma formação política. Eu mesmo vi aqui várias pessoas com o hashtag Nós Apoiamos Caminhoneiros, quer dizer, de pessoas que não estão diretamente ligadas ao setor de transporte. É que o presidente Michel Temer virou a genie dos tempos modernos, né? Todo mundo quer bater. Então é interessante que é o seguinte, a esquerda mais louca apoiou os grevistas, a direita maluca também apoiou os grevistas. E na verdade era um movimento totalmente apartidário, quer dizer, você não tem, essa categoria é muito interessante você observar, o Aires pode falar melhor depois, ela tem dezenas, se não tiver centenas de líderes. Ontem tinham pelo menos 8 pessoas lá na reunião e nenhuma delas representava totalmente a categoria. Daí o que o Dilmar acabou de falando, de você ter que ouvir o movimento como um todo. Eu acho que o governo sai muito debilitado, quer dizer, já é um governo fraco e por isso ele cedeu. Ele cedeu tudo que se pediu, na verdade os caminhoneiros levaram 2 pautas, conquistaram 14 e acabou de novo, o general Heleno pode falar melhor depois, acabou de novo chamando o exército para resolver uma bagunça que ele produziu. A gente não sabe o que vai acontecer nesse momento, quer dizer, nós vamos partir para o enfrentamento, eu sinceramente espero que os caminhoneiros recuem para que você não tenha uso da força. Por quê? Porque o governo agiu de uma maneira ineficiente, incapaz e que pode causar um caos ainda maior. João Carlos, explica para a gente um pouco. O pessoal, a gente fala geralmente em movimento, a gente pensa em trabalhador. Nós podemos classificar esse pessoal que está parado como sendo trabalhadores, não são trabalham, obviamente, mas digo no sentido de relação de emprego. Como é que é isso aí? Não, na verdade, né, até agradecer o convite. Na verdade, eu queria até que o companheiro José Maria Rangel, que é da FUP, que é da área do petróleo, que ele poderia estar aqui até com mais propriedade para falar, né? Mas com relação aos caminhoneiros, assim, na verdade, não tem nenhum deles que é filiado à nossa central sindical. Alguns ligaram para nós pedindo apoio, porque tem trabalhadores, tem os agregados, que isso tem muito no setor de caminhões, né, que o pessoal coloca, tem as empresas, que tem vários caminhoneiros, mas eles estão fazendo uma reivindicação, que ao nosso ver, a gente pode comentar aqui durante o debate, é mais do que justa, né? Porque o governo, além de ser um governo fraco, está fazendo uma loucura, criando uma instabilidade. Você vê, nos últimos 15 dias você tem 11 aumentos consecutivos no combustível, isso é uma loucura. Em lugar nenhum do mundo tem um negócio desse, ainda mais num país produtor de petróleo, né? Então,
É um absurdo. Agora, Pacheco, esse movimento não deveria ser um movimento contra aqueles que detêm a posse da carga, que contratam esse pessoal para carregar a carga? Essa é a E virou parte... um movimento contra o governo? Quer dizer, contra o governo, se o governo pagar, quem vai pagar somos nós. Essa é a parte estranha da história, né? Inclusive os jornalistas estão apurando aí se há envolvimento dos próprios contratantes dos motoristas nesse movimento, porque ele se alastrou com uma velocidade absurda, demonstra um grau de organização incompatível com a figura do autônomo, né? Porque por mais que haja centrais sindicais de autônomos ali envolvidas, por natureza o autônomo trabalha sozinho, ele é dono do seu próprio caminhão, ele cuida da sua própria vida. Existe uma tese aí de que as redes sociais estão catalisando isso, o WhatsApp, mas isso não é sério. Nenhum adulto sai de casa ou deixa de trabalhar em função de uma notícia de Facebook, né? Então essa notícia é muito séria, que diz respeito a quais as figuras que estão patrocinando esse movimento por uma razão muito simples. O direito de greve é assegurado pela Constituição, existe toda a legislação, a lei que regula o direito de greve, mas nós temos também a figura do abuso do direito de greve, não é? E a gente está chegando nesse ponto, do abuso do direito de greve. Então, uma reivindicação natural envolveria as duas partes, né? Os contratantes, os petistas, mas não pode gerar chantagem contra o governo, contra o Congresso Nacional, contra a sociedade. Nós temos consequências sérias disso. As pessoas não vão acessar remédios por causa do exercício do direito de greve. Então, isso é muito sério, deve ser avaliado. Se o governo fosse mais duro, tivesse mais autoridade, eventualmente, poderia se cogitar, inclusive, da Lei de Segurança Nacional, Lei Antiterrorismo, porque a proporção que está assumindo esse movimento não é natural. Está assumindo uma proporção acima do que se espera de uma discussão meramente contratual ou trabalhista, para prejudicar toda a sociedade. O Brasil parou hoje, ninguém conseguiu trabalhar. General, qual é a sua opinião? Realmente o movimento, ele, até pelas características de envolver o caminhoneiro, que é uma figura bastante popular no país, e quase todos nós temos um apreço especial pelo caminhoneiro, até pela música, pelo seu trabalho, que todos sabem que é extremamente sacrificado. O apoio popular foi quase unânime no início do movimento. A partir da duração excessiva desses bloqueios que foram realizados, isso começou a afetar a vida da população, o dia a dia da população. E eles foram perdendo esse apoio. Aconteceu com relação à imprensa também. A imprensa inicialmente deu um apoio ao movimento e depois foi percebendo que isso ia atingir a vida de uma grande massa que não tinha nada a ver com a história e queria ser prejudicada na sua chegada ao trabalho, no seu transporte diário, no atendimento nos hospitais, até na chegada de produtos nos supermercados, ou seja, haver uma crise de abastecimento. Então mudaram a posição e passaram a considerar que estava na hora do movimento interromper, até porque algumas reivindicações já havia promessas do governo de serem atendidas, então começou a haver uma ponderação de que o movimento devia desobstruir as estradas para que o país voltasse ao normal. Isso não aconteceu e, é lógico, isso vai num crescendo para que a autoridade seja obrigada a tomar uma providência, não vai assistir a uma situação dessa sem fazer nada. Eu já acho que atuou atrasada, mas pelo menos resolveu atuar. Vocês concordam que o governo demorou muito para agir? Não, eu concordo plenamente. O governo, na verdade, ele perdeu em todos os sentidos. Por exemplo, ele demorou a agir. Primeiro ele tinha que saber o que estava acontecendo, porque desde outubro do ano passado, alguns caminhoneiros procuraram o governo, conversaram e reclamaram do diesel. Né? Isso que o Aires falou, se há uma reivindicação que toca toda a população, é o aumento diário dos combustíveis. Eu não vou nem discutir aqui. Mas em outros países do mundo tem aumento diário de combustível. Mas nós temos... É que lá não toma acostumado. Desculpa aí, cara. Não, mas eu sou em outros países do mundo tem. Produtores. Mas eu só não quero... É que lá não estamos acostumados a isso. Mas falar no país que produz petróleo. Heródoto, nós só não podemos comparar, e eu não vou entrar nessa discussão aqui, que
é um Não, pouco só pra ideológica, colocar a coisa no trilho. entre o que nós não somos nem a Venezuela nem a Dinamarca. Então eu acho que no Brasil você tem que ter um bom senso em relação ao preço dos combustíveis. Mas a questão que eu quero colocar é o seguinte: o governo demorou a agir e agora vai agir de uma maneira assodada, no sentido de você vai agora para a rua, sem nenhum planejamento. Quer dizer, as Forças Armadas agora estão de novo. O Exército foi chamado para resolver um problema que ele assumiu uma proporção que não assumiria se o governo lá atrás tivesse resolvido. Ele, governo. Então, por exemplo, o que chama atenção dessa incapacidade do governo, você ontem ficou 7 horas numa reunião, né? O Tancredo Neves gostava de dizer que ele não entrava em reunião onde nada estava decidido antes. Como é que você vai para uma reunião 7 horas, você leva 2 pautas, concorda com 14 e depois você vê que tudo que foi tratado, a outra parte não cumpriu. Quer dizer, então o governo está perdido, continua perdido. Eu acho que o movimento vai recuar pela presença das Forças Armadas. E concordo com o que os meus colegas disseram aqui, há sim, digamos, não digo uma antipatia, mas assim um desconforto com a população, porque ela agora, no primeiro momento, como todo mundo no país tem alguma coisa contra o Temer, ela juntou gente de todos os lados. Agora as pessoas começam a comprar o seu feijão, não encontra. Hoje o trânsito nas grandes cidades estava ótimo. Por quê? Porque as pessoas não conseguiam se locomover. Tomara que seja só isso, mas quando começar a faltar gasolina para ambulância, a gente no R7 estava apurando, algumas funerárias terão problemas com os seus serviços porque está faltando gasolina. Eu não preciso dizer aqui o transtorno que isso pode causar. Então, eu acredito que o governo agiu tardiamente e vai agir de uma maneira afobada para resolver um problema que poderia ter resolvido há bastante tempo. Você não precisava chegar no estágio em que nós chegamos para você hoje, na sexta-feira, depois de 5 dias com esse transtorno terrível que o brasileiro sofreu, você chamar as Forças Armadas. Carlos, foi a mudança da política da Petrobras? Também, mas acho que só pegando um pouco. Primeiro claro, assim, né? Eu acho um absurdo você pegar o nosso exército, que tem muito mais o que fazer. Tem garotos lá para ser treinados em equipamentos caros, aí você tira ele do local para fazer um serviço que não é do exército. Assim como eu também não concordo com a intervenção federal no Rio de Janeiro, não é papel do exército isso. O papel do exército é outro, é defender a pátria, é fazer outras coisas. Poderia ser outro tipo de polícia, se eles querem desobstruir as estradas. Então, assim, já erra aí, o governo já erra várias vezes. E outra assim, tem que ser muito ingênuo, né? O governo assume, depois do que nós chamamos de golpe, e ele já dobra o preço dos impostos sobre o diesel, PIS, COFINS, dobrou. E aí vai aumentando. Você acha que vai chegar um momento que a população não vai se revoltar? Eu sei que tem todo esse problema de abastecimento, eu acho que todos os movimentos grevistas, pelo menos, a gente trata aquela questão de uma escala de segurança, 30% de pessoas que possam ser atendidas, para não ter esse problema, tanto de abastecimento como a questão de hospital. Mas assim, um governo que faz isso, aumenta o preço toda semana, todo dia agora. Então, quem aumenta o preço não é a Petrobras? Não, mas é uma política do governo. O governo mudou. O governo atual mudou a política de preço. Então, mas... Uma política que segue o regime cambial. E, na verdade, o que nós estamos fazendo? Nós deixamos de refinar o petróleo no Brasil, nós estamos começando a fazer o que a gente sempre fez, né? Virar uma república de exportar banana. Nós temos petróleo, temos refinaria, a gente refinava 90%, já caiu para próximo de 70%. E quem está dando risada são os americanos, que nós estamos comprando óleo diesel dos Estados Unidos. Não sei por que motivo. Eles estão ganhando muito com isso. E quando se liga o preço do diesel ao dólar, eles vão ganhar, eles vão perder nunca. E o governo abre mão de impostos. Agora, um governo que está precisando, abriu mão da CID, disse que vai abrir mão de impostos, um governo que está de impostos, só que a margem de lucro dos caras continua. Então, é um absurdo. Bom, para eu poder entender bem, Pacheco, dá para desvincular o preço do combustível do preço do barril do petróleo internacional, que é cotado em dólar? Eu acho que deve estar uns $80 mais ou menos o barril. Já chegou a 130. Dá para separar ou não? Então, a raiz do problema é que Ou eu hoje... posso comprar em real isso? A raiz do problema é que o Brasil hoje é um importador líquido de petróleo. Isso quer dizer que nós temos que ir no mercado internacional para suprir necessidade interna. Agora, por que isso está assim? A gente está vendo o quadro como é agora. Certo. A Petrobras, se não repassar para o preço dos combustíveis a variação cambial,
vai prejudicar os seus próprios acionistas privados, qualquer um de nós aqui pode ter Porque a Petrobras é uma estatal? Ela tem controle do governo, mas é uma sociedade de economia mista. Então De economia não? Nós temos batido essa história aqui que a Petrobras não é uma estatal. E nós continuamos dizendo que é uma estatal. Sim, mas o acionista sabe que ele corre risco, ele pode ganhar e pode perder, né? Então, a ação é assim mesmo. Isso é polêmico. Mas aí o que acontece? A Petrobras, se não repassa para o preço a variação cambial, assume um prejuízo, prejudica os acionistas privados e prejudica o próprio governo, que é dono da maior parte da empresa. Essa era a política que vinha seguindo antes do Temer? Sim, por quê? No governo Dilma? Em princípio, sempre que você tem um custo, você tem que repassar para o preço. Se o governo não repassa para o preço um custo qualquer, que seja custo trabalhista, qualquer um deles, variação cambial é apenas um deles, quem vai acabar pagando a conta? No caso da Petrobras, se fosse uma empresa de 100% capital estatal, o prejuízo seria todo do governo, ou seja, o governo não tem dinheiro, né? O dinheiro do governo é nosso, na verdade. Seria um prejuízo todo nosso. Como é uma empresa, uma sociedade de economia mista, você tem prejuízos da iniciativa privada, inclusive no exterior. Há investidores estrangeiros em Nova York que compram ações da Petrobras. Então, é justo isso. Eu só queria fazer um adendo aqui, contrariando o que o Aires falou. Eu não acho que a política anterior seja correta. Eu acho que nós estamos nesse estágio muito em função do que os governos petistas fizeram com a Petrobras. Ponto. Agora, eu acho, por outro lado, que você precisa ter um bom senso. Eu vou te dar um ponto específico. O Brasil é um país continental. Então, você sai lá de São Luís para você fazer uma entrega em Porto Alegre. Aí, o caminhoneiro está lá com o frete dele, ele calcula R$5.000. Aí, ele chega aqui em Botucatu, aquele diesel que custava X, está custando 2 vezes X. Como é que o caminhoneiro, não é? Nós aqui podemos simplesmente, não vou visitar a minha mãe no final de semana. Eu posso economizar. O caminhoneiro não. O caminhoneiro é um trabalhador. Então, essa sensibilidade que é tranquila, que não entra nenhuma questão ideológica que a gente está tratando aqui, se a Dilma estava certa, se a Dilma estava errada. Eu acho que o governo Dilma e Lula agiram erradamente em relação à Petrobras. Ponto. Mas essa questão que eu estou falando não tem a ver com isso. Essa questão é a seguinte: por que você não tem uma previsibilidade? Por que você, pelo menos, não chega em relação ao diesel e você fala, o diesel vai ser aumentado uma vez por mês? Quer dizer, essa insensibilidade que o governo demonstrou é que gerou isso. Que é como agora, o governo Temer, todo mundo aqui já foi a Brasília, eles estão sempre numa ilha da fantasia. Sempre. Eles estão dissociados da realidade brasileira. Então, tem certas situações que você não precisava chegar onde chegou. Realmente, aí você cai na população, como a população brasileira, de modo geral, ela está insatisfeita. Por isso a adesão inicial que o general falou. No 3º, 4º dia, ela falou, opa, está me prejudicando. É óbvio que toda vez que você tem um movimento paredista, vai prejudicar. E ainda mais os caminhoneiros. General Augusto Heleno. Olha, eu não tenho a menor dúvida que nós estamos vivendo um trem fantasma, né? Cada curva cai uma coisa do teto, né? Um esqueleto, uma máscara, um negócio desse. Vai continuar assim, porque depois de 13 anos, onde a gestão do país foi relegada a segundo plano, em prol de uma permanência no poder a qualquer custo, e a senhora Rousseff foi mestra em fazer isso em relação à gestão da Petrobras, ela quase liquidou com a Petrobras, não só pela corrupção, mas principalmente pela gestão que ela ofereceu por motivos nitidamente eleitoreiros. Então nós estamos pagando isso aí e vamos continuar a pagar. Nós vamos ter esse ano e talvez mais alguns anos que pagar muito caro pelo que aconteceu durante a gestão petista e da sua base governista. Então, isso eu não tenho a menor dúvida que nós não vamos nos livrar disso a curto prazo. O emprego do Exército, no caso aí é o Exército que está sendo empregado, não são as Forças Armadas, porque nesse tipo de atividade fica difícil empregar outra Força Armada, a não ser o Exército e vez por outros fuzileiros navais. Mas o emprego do Exército é se valendo da credibilidade que o Exército tem hoje junto à população, do respeito que ele sempre gozou nas horas de crise, e sabendo que o poder de dissuasão do Exército, exatamente o bom senso na hora de empregar a força, a precaução
de não exagerar no emprego da energia, isso tudo faz parte da formação do Exército. E vai ser assim que ele vai agir. E provavelmente não há, por parte dos caminhoneiros, eles não são facções criminosas. Ao contrário, eles são trabalhadores honestos que provavelmente não vão querer chegar ao confronto com o Exército por questões salariais, por questões trabalhistas, por questões de preço de frete. E outra coisa que foi falada aí muito importante, também nesse contexto de gestão do país, é a infraestrutura completamente comprometida. Então isso faz com que tudo que é transportado no país seja custoso, seja demorado, seja absolutamente imprevisível em termos de tempo que vai levar para entregar. É o roubo de carga que está acontecendo. Isso tudo está dentro de um grande contexto que nós vamos demorar para corrigir, viu? É muita coisa errada para se corrigir em pouco tempo. Bom, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo, né? Já passamos a palavra para que todos possam falar e defender aqui suas ideias livremente, porque eu acho que é essa diferença de interpretações, de entendimento, que faz com que a gente forme a nossa própria opinião, ok? Bom, vamos então ao intervalo rápido aqui do nosso Jornal da Record News, hoje uma edição especial com a participação gentil aqui dos nossos convidados, tá certo? Bom, o Jornal da Record News está em multiplataforma. Além da televisão, você nos acompanha direto também aqui no Instagram, no Facebook, nos acompanha aqui também no portal do Grupo Record, que é o r7.com, e no Periscope. Nós temos aqui algumas manifestações, o pessoal ouviu e mandaram alguns tweets aqui para a gente, e nós vamos tomar alguns aqui como exemplo. Olha, o Marcelo Mata, que é economista, é o seguinte: será que não há interesses antidemocráticos por trás desse lockout? Ele está repetindo a palavra, lockout, /paralisação? A opinião dele, situações muito estranhas, diz aqui o Marcelo, que acompanha sempre conosco aqui o noticiário e também as pessoas que estão aqui. Outra opinião é do Antônio Oliveira. Ele diz assim, olha, em breve vão faltar insumos para tratar a água e o esgoto. Vamos acompanhar, né? Haja vista que a gente noticiou também que falta ração para algumas, enfim, na área agropecuária e é uma situação também complicada. E ontem nós fizemos um vídeo aqui que foi mandado, inclusive, por alguém que acompanha o jornal, de um cidadão abrindo uma torneira de um tanque de leite. Vocês viram aquilo? Não, esparramando o leite todo no chão. Bom, o Fabiano Versosa, ele diz o seguinte, 97% do povo estão com os caminhoneiros, na opinião, então, do Fabiano. Foi aquilo, talvez, que o Fraga disse, né? Que houve uma certa solidariedade, ainda que não... ninguém saiu na rua, mas ele apoia essa situação. Bom, ainda sobre o tema, Sônia Souza. Ela diz o seguinte, olha, infelizmente, diz a Sônia, o brasileiro não aguenta mais tantos impostos e não tem retorno. O movimento tem que continuar, o governo não apresentou nada na opinião da Sônia Souza. É curioso que, aparentemente, também outras pessoas, como eu disse, que não estão ligadas diretamente ao setor de transportes, acham que é um bom momento como esse para pressionar o governo, para baixar imposto, para melhorar a estrada, enfim, para fazer uma série de modificações que as pessoas gostariam que o país, pelo qual o país passasse, e mais, o pessoal paga. E a gente sempre mostra quanto a gente paga. A gente tem um impostômetro aí ou não? Está carregado? Só para a gente... Tá? Então, só para a gente refrescar a memória. Né? Oi? Tem os dois aí, o postômetro e o sonegômetro. Exatamente, nós temos colocado também. Aqui, olha, o impostômetro, então, nós já pagamos quase 950 bilhões de reais desde o dia 1º, ok? Vamos juntar então com a TV para a gente voltar aqui com os nossos convidados.
Bom, a Petrobras divulgou agora um pouquinho... Não, primeiro, vamos para o Rio de Janeiro? Tá bom, então vamos para o Rio primeiro. Pelo Rio de Janeiro, né? E nós temos então outras informações para ver o que está acontecendo por lá. Mariana Bispo. Boa noite, Mariana. Boa noite, Heródoto. Aqui no Rio de Janeiro, a cidade entrou em estágio de atenção por volta das 4h30 da tarde. O Centro de Operações Rio disse que essa decisão foi tomada por causa dos impactos que a paralisação dos caminhoneiros está gerando em toda a cidade. O transporte também foi bastante afetado, apenas 50% da frota de ônibus está nas ruas e também o BRT, 30% da frota apenas circulando pelas ruas neste momento. 40 estações apenas de BRT que estão abertas. O metrô, com toda essa crise, com toda essa greve, ele aumentou um pouco a frota e também aumentou a agilidade. As 41 estações, todas estão com reforço, com atendimento reforçado. Do Rio de Janeiro, Mariana Bispo para o JR News. Bom, do Rio, então, a gente tem informação também do Maranhão. E o nosso companheiro Eduardo Gomes apurou para a gente. Eduardo, boa noite. Oi, Heródoto, boa noite a você e a todos. Olha, aqui no Maranhão, a manifestação dos caminhoneiros já é sentida em algumas cidades. Nos municípios de Caxias e Balsas, por exemplo, já não tem mais gasolina nos postos. Aqui na capital maranhense, várias avenidas estão engarrafadas nos últimos dias porque muita gente está à procura de combustível. Grandes redes de supermercados já anunciaram que nas próximas horas muitos produtos vão estar em falta. Algumas cooperativas daqui de São Luís não têm mais alimentos como batata, cebola e tomate para vender. São 14 pontos de protestos nas rodovias federais que cortam o Maranhão, inclusive próximo ao Porto do Itaqui, que é um local onde chega uma grande quantidade de combustível. Na entrada de São Luís, motoristas que atuam no aplicativo Uber se sensibilizaram com os caminhoneiros e fecharam as duas vias em forma de protesto. As viagens de ferry-boat também devem ser comprometidas, já que a quantidade de combustível prevê viagens apenas para este sábado. Já o transporte coletivo aqui de São Luís teve a frota reduzida pela metade hoje e no fim de semana o Sindicato dos Rodoviários anunciou que 70% dos coletivos devem circular. De São Luís, Eduardo Gomes para o Jornal da Record News. Claro. Bom, nossos convidados aqui conosco, nosso comentarista Domingos Fraga, o doutor Alexandre Pacheco aqui conosco, o sindicalista João Carlos e, em Brasília, gentilmente, o general Augusto Sereno. Carlos, quero voltar com você, porque, afinal de contas, as coisas foram andando para o lado lá e tal, mais o PT e tudo mais, então vamos passar a palavra para você. Vamos lá. Não, eu não quero ser advogado de ninguém, mas a gente... É só pegar as informações, né? Dar uma olhada. O que era a Petrobras em 2002 e o que ela foi. E a gente tem que olhar que o petróleo é um setor extremamente estratégico. O que aconteceu no mundo nos últimos anos? O petróleo chegou a 130 e caiu para 30, até por uma disputa de sanção econômica contra os russos, a disputa da Arábia Saudita com óleo de xisto nos Estados Unidos, que acabou quebrando toda a indústria do xisto, que é um absurdo aquilo lá, retirar petróleo da pedra. Então tem tudo isso, né? E a Petrobras, nesses anos todos, descobriu o pré-sal, porque investiu, que todo mundo falava que não existia. Eu lembro muito bem que os grandes meios de comunicação falavam que era um delírio, que não existia o pré-sal. Descobriram o pré-sal e agora estamos entregando para os gringos de graça, né? E, por exemplo, nós perdemos agora quase 300 mil empregos no setor do qual eu sou, né? Eu sou metalúrgico, sou funcionário da Ford. 300 mil trabalhadores, porque a Petrobras deixou agora de não vai fazer mais navio no Brasil, não vai fazer mais plataforma. E muito engraçado que eles contrataram mais de 10 empresas estrangeiras e não deixaram as brasileiras participarem. E todas as empresas envolvidas em problemas não muito lícitos lá fora. Então, assim, um discurso, a mesma coisa. As pessoas envolvidas em corrupção na Petrobras, quem eram os diretores? Quem foi que indicou? Né? Não foi o presidente Dilma. Não estou querendo defendê-la. Mas, por exemplo, Paulo Francis, lá atrás, já faz uns 30 anos que ele falou isso, inclusive dizem que ele veio a morrer porque os diretores da Petrobras o processaram nos Estados Unidos, porque ele falou uma acusação, e ele estava nos Estados Unidos, que tinha ladrão, que o pessoal estava roubando a Petrobras. Os caras processaram ele, pediram uma multa altíssima, ele acabou vindo morrer. Então, essa história de corrupção na Petrobras já vem desde que o Brasil é Brasil, né? Então, essa historinha de falar que esses 13 anos de má gestão, o que era a Petrobras em 2002 e o que ela foi depois. E aí o preço do petróleo sobe, se o petróleo está a 130, a Petrobras vai valer 100 mais do que quando o petróleo está a 30. Então, é uma discussão um pouco pequena. E aí? A gente vai ficar nessa discussão aqui. De novo, eu vou reforçar que eu acho que se nós não tivéssemos tido a bandalheira, para usar um termo mais correto, a roubalheira que os governos petistas patrocinaram
na Petrobras, nós não teríamos o descalabro que a gente tem hoje, essa tentativa de recuperação. Mas eu quero ir além, porque aí vou ficar aqui no bate-boca com cáries e essa não é a intenção. Eu quero reforçar o seguinte, que é outro aspecto perverso dessa greve. Os brasileiros, na hora H, você vê quantos comerciantes desonestos, picaretas, ladrões que nós temos. Quer dizer, em certas situações, o aumento da gasolina, o sujeito tem a batata, né, no depósito e aumenta o preço 4, 5 vezes. O sujeito tem qualquer outra mercadoria ali, oxigênio, gasolina, e você aproveita essa crise, a lei da oferta e da procura, para você se beneficiar de uma maneira escandalosa. Eu acho que esse é um aspecto periférico, paralelo, mas que a gente tem que tomar ciência nesse momento. O governo tinha que agir realmente com a mão poderosa da lei em cima desses comerciantes, desses empresários desonestos. Seu comentário, general. Eu reitero o que eu disse, uma vez que contra fatos não há argumentos, né? Os fatos estão aí e, na verdade, o que prova a péssima gestão que foi realizada em relação à Petrobras foi exatamente o que disse o nosso sindicalista, que a Petrobras chegou a ser uma das maiores empresas do mundo e teve um verdadeiro assalto aos seus cofres e tudo aquilo que foi anunciado com estardalhaço, o pré-sal é uma realidade? É uma realidade. Mas o estardalhaço com que foi anunciada a autossuficiência do país, mentirosa, está se refletindo aí agora. Se o país fosse autossuficiente, não estaria nessa situação de ter que regular o preço da gasolina pelo preço do petróleo fora do país. Então, uma série de coisas que isso aí a história vai contar melhor. Aqui o tempo é muito curto para a gente analisar o descalabro que foram esses anos aí, onde havia um projeto de poder pernicioso e que levou o país a essa situação. E vamos torcer para que nós consigamos sair, para que a minha geração não tenha esperança de ter uma grande transformação no que o país está vivendo hoje, mas pelo menos para os meus filhos e meus netos terem a oportunidade de viver num país na situação que ele merece, pela sua grandiosidade, pela sua riqueza, pela sua capacidade, pelo seu povo extraordinário. Nós não merecemos chegar a esse ponto. Por favor. De fato, o que acontece? A Petrobras, se fosse para tomar uma medida emergencial, uma coisa que o governo poderia fazer com menor impacto para as contas públicas, enfim, seria reduzir a taxação e as dificuldades burocráticas que existem para a importação de petróleo. É bem verdade que esse petróleo viria para o Brasil também em dólar, mas como o grande importador de petróleo hoje é a Petrobras, ela cobra um pedágio, que ninguém sabe quanto é, por fazer esse trabalho. Então a gente já teria uma medida de curto prazo, que seria a importação de petróleo, mas aí deveria reduzir a regulação, porque a taxação do petróleo importado por outras empresas que não a Petrobras é muito pesada. Números absurdos como 200%, coisas assim. Isso é uma coisa. Agora, uma outra coisa, e a fala do general de fato é precisa, nós não teríamos problemas com dólar se nós fôssemos autossuficientes. Agora, por que nós não somos autossuficientes mais? Fomos por um pequeno período. Não somos mais porque a Petrobras não tem dinheiro para fazer extração, para beneficiar todo o petróleo que a gente precisa. Então, aí vem uma questão que no Brasil ainda não se discute com a seriedade que se deveria, nem com a amplitude que se deveria, que era justamente nós admitirmos, abrirmos mais o mercado para a exploração de petróleo no Brasil para competidores internacionais. Eles produziriam, como empresas nacionais aqui mesmo, petróleo ao lado da Petrobras, que não tem condições, não tem dinheiro para explorar petróleo na quantidade que a gente precisa, e com isso nós teríamos, respondendo uma pergunta sua que eu deixei em aberto, né, nós teríamos produção nacional não dolarizada. Tudo bem, tem insumos em dólar para extração de petróleo, essas coisas todas. Mas é justamente isso que nós não fazemos.
Há anos que o monopólio da Petrobras já existe, né, desde a década de 50. Aos poucos, a exploração e até a importação foi relativamente aberta, não é, com algumas licitações de alguns campos de exploração de petróleo e tal, mas não na necessidade que o Brasil precisa. E o problema energético no Brasil é muito sério por causa desse gargalo da Petrobras. O problema energético é um dos problemas mais graves do Brasil hoje, é um problema de segurança nacional, sem dúvida, e a Petrobras está aí no nosso caminho como um entrave para que as nossas forças produtivas possam trabalhar com tranquilidade, né? Deixa eu fazer uma outra provocação, que é o seguinte. Praticamente, né, a gente estava tratando todos os dias de candidato a presidente da República, pré-candidato, etc. Nós estamos parados, todo mundo olhando para cá, para olhar um pouco para frente. Na opinião de vocês, o que está acontecendo agora vai chegar a influenciar a corrida eleitoral que está em andamento? Claro que vai. Vai? Já está influenciando. Quer dizer, você tem... o general está voltando ali. Você observa, é muito interessante isso. Falei no início, ao mesmo tempo que o movimento teve adesão de uma parte importante da esquerda, também teve a adesão de uma parte importante da direita. Você vê no movimento que foi aclamado pela esquerda, você vê muita gente pedindo intervenção militar. Quer dizer, é interessante isso. Você pode ver várias faixas, grupos de caminhoneiros pedindo intervenção militar. Então, é óbvio que no momento que nós estamos vivendo, há 5 meses, né, da eleição praticamente, você vai ter uma influência, você vai ter uma influência grande. Eu te diria o seguinte, quem vai se beneficiar, nós veremos nos próximos dias ou nas próximas semanas, mas que isso vai ser importante para 7 de outubro, vai. E outra coisa, Heródoto, quero reforçar aqui, por que aconteceu essa adesão toda? Porque o governo é rejeitado por quase 100%. Como o internauta escreveu ali, 97% dos brasileiros aprovam a adesão. 97% dos brasileiros não aprovam a adesão, mas com certeza 97% dos brasileiros são contra esse governo que está aí. Então nós tivemos a greve dos caminhoneiros agora, você teve uma resposta importante da população. Amanhã, se os motoqueiros entrarem em greve, a mesma coisa. Amanhã, se as merendeiras entrarem em greve, por quê? Porque esse é um governo que não representa o povo brasileiro. E eu não vou entrar na questão do golpe, porque quem votou em Dilma, votou em Temer. Isso nós já discutimos aqui em outras situações, que o PT não gosta dessa discussão, mas a gente tem que falar claro. Quem votou lá atrás em Dilma também estava votando em Michel Temer. Então, Temer é uma consequência da chapa petista. Quer dizer, Temer não foi eleito, não nasceu de algum sonho maluco, de algum tinhoso por aí. Não, Temer é fruto de uma chapa que o PT compôs, ok? Mas voltando à questão seguinte, nós há 5 meses da eleição, nós estamos numa anomia, numa situação de desgoverno. O governo perdeu, o governo usa, de novo, o governo usa sempre as Forças Armadas. Tem problema da segurança no Rio de Janeiro? Vamos chamar o Exército. Está agora com problemas, vamos chamar o Exército. O governo usa o Exército como panaceia para todos os males. E não é. O general Heleno pode responder melhor do que eu. O Exército cumpre o seu dever constitucional, mas tenho certeza que nenhum militar gostaria de estar fazendo o que está fazendo por determinação do chefe do Executivo. Então, só para concluir, esse governo, nós teremos 5 meses aí que vamos empurrando. Esse governo vai ser um cadáver insepulto. Tá. Caires, por favor. Não, eu acho assim, uma doideira, né? Ninguém vota em vice, né? O próprio Zé Alencar falou isso. O Nixon, quando renunciou, né? O Geraldo Forte continuou o mesmo programa de governo dele. O Clinton também sofreu um problema. Se ele fosse impeachmentado, o Al Gore ia continuar o mesmo projeto de governo. Agora, o Temer não. O Temer não está fazendo um projeto de governo que a população elegeu. A população rejeitou esse projeto que ele está colocando em prática. Então, isso é outra discussão, mas não cabe aqui, né? É a mesma coisa, o discurso que o general fala de projeto de poder. Ué, tem um partido que está aqui em São Paulo desde 83, é o mesmo grupo. Não tem projeto de poder? Todo partido político tem seu projeto de poder. Parece que isso é crime, que isso é pecado. Não tem nada demais nisso, né? Mas eu quero dizer o seguinte, vocês querem falar da Petrobras. O petróleo chegou a $130. Qual é o valor da Petrobras? Lá em cima. Quando caiu para 30, todas as petrolíferas do mundo, todos os petroleiros perderam o valor. Ninguém falou de corrupção, de bobagem, essas coisas todas. Então,
Esse é um debate que tem que fazer com seriedade, né? Quando se fala em roubalheira, as pessoas têm que apresentar o que foi feito, né? Então, eu nem quero discutir nisso. Eu acho que, diante do impasse que a gente está, que é um momento grave, né? Eu acho que o governo não teve habilidade nenhuma de negociar, ele deveria ter negociado, inclusive, com eles, porque é um setor solto. E é aquela coisa, quando você não tem mediador, vira isso. Acho um absurdo colocar o Exército para cuidar disso. Acho que o Exército tem funções mais nobres, nem questão de cuidar de tráfico. A gente sabe o que aconteceu no México, né? Contaminou o Exército, o próprio Felipe Calderón, que propôs a ideia, se arrependeu, e a gente está fazendo as mesmas bobagens aqui no Brasil, colocando o Exército para cuidar de coisa que não é dele. Então, eu acho que resolver o problema de greve, põe as pessoas que tem para resolver, mas isso aí não é porque o Temer está com alta impopularidade, é porque isso está pesando no bolso de todo mundo. Toda semana aumenta a gasolina, aumenta o combustível, aumentando isso daí, aumenta o preço dos alimentos, então a população está sentindo isso. Nós tivemos isso, a população enfrentou a ditadura militar com o movimento contra a caristia. Por que não vai enfrentar no momento que não é uma ditadura militar ainda, né? Para mim, uma ditadura de forma diferenciada, mas o pessoal está sentindo no bolso os problemas, não vai fazer nada? Agora, que o governo está sendo inábil em resolver o problema, tá, porque que ele falou aqui, né? Falou, pô, foi para a mesa, negociou e não negociou nada. Que diabo é isso? Como é que a gente vai para uma mesa, acerta, o governo vai, pô, é o presidente da República que está falando, fala e depois ele é desmentido, isso é muito ruim, demonstra que está totalmente perdido. Então, eu acho que a gente tem que achar um caminho de apontar, porque não podemos deixar o país parar também do jeito que está. Claro. Mas tem que apontar uma solução. Eu acho que uma solução é discutir a questão dos preços dos combustíveis, não deixar do jeito que está. General, qual é a opinião do senhor? Bom, eu não quero criar uma grande polêmica em relação a isso, exatamente o que eu disse. Os fatos estão aí, né? As quantias que foram desviadas, a quantidade... E o país mudou, hein? Nós nunca imaginamos que nós tivéssemos um presidente da República preso, vários governadores que já foram presos, uns soltos, outros continuam presos, várias autoridades presas. Isso foi um doleiro. Tem mais 30 ou mais do que isso agora para fazer mais estragos aí. Eu não sei quantos anos vai levar, né? Mas a perspectiva é que vai faltar cadeia. A perspectiva, pelo que está se pintando aí, vai faltar cadeia. Quanto ao projeto de poder, eu concordo plenamente com o Dr. Caio, ele é totalmente válido em relação à política. Todos os partidos têm um projeto de poder. O que não pode é que, para atingir esse projeto de poder, se usem todos os meios disponíveis. Os lícitos, os ilícitos, os tenebrosos, isto é que não pode se admitir. E a prova de que isso foi usado é o que está acontecendo aí. É a quantidade de processos que estão incluindo a nossa cúpula do poder político e, francamente, é uma vergonha. Hoje a gente tem vergonha do que está acontecendo com o país. A gente não consegue explicar como nós chegamos a esse ponto. Como os órgãos de controle, que são muitos no país, a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, como esses órgãos de controle fecharam os olhos para tudo que está aparecendo, e vai aparecer muito mais coisa. Vai aparecer muito mais coisa. Estão aí os fundos de pensão, está aí o BNDES, que ofereceu dinheiro a rodo para países. Eu não entro nem no negócio de ser ditadura, não ser ditadura, porque existe uma teoria de pragmatismo diplomático que merece ser estudada, respeitada. Vamos até raciocinar com pragmatismo diplomático. Mas dinheiro que foi empregado sem retorno nenhum, dinheiro que foi doado para líderes que não tinham a menor condição de serem prestigiados com esse auxílio do Brasil. Mas isso aí dá para discutir mais 10 programas aqui. Essa paralisação, não sei até que ponto ela vai ficar isenta de manifestações políticas. As manifestações foram em prol das reivindicações dos manifestantes. Então, isso foi muito positivo. É claro que por trás há alguma coisa política. É impossível um movimento dessa magnitude não ter por trás alguma coisa política. Mas, graças a Deus, até agora, essas manifestações foram evitadas. E vamos tocar em frente. O país é grande demais, nós vamos sair desse buraco. Pacheco. Em relação ao impacto político, né, em 79... houve um movimento grevista na cidade de Liverpool, na Inglaterra, da parte dos coveiros, né? E
150 cadáveres insepultos ficaram ali, né? As pessoas, Isso foi na Inglaterra? Na Inglaterra. E aí acomodaram esses corpos numa fábrica, porque os grevistas não queriam permitir o enterro, né? E gerou uma revolta da população na época. A cidade naturalmente produzia por volta de 25 mortes por dia, não é? Natural. E a população se voltou contra os sindicalistas de uma forma bem amarga. Inclusive, aquele período é chamado Inverno da Discórdia, não é? Agora, a gente teve uma notícia hoje mais ou menos nessa linha, de que o Serviço Funerário de São Paulo, veja só... Funerário? O Serviço Funerário de São Paulo, imagina o tamanho dele, né? Muito maior do que Liverpool em 79, não é? Já não tem combustível para transportar os corpos, quer dizer... o que eu quero dizer é o seguinte, eu não sei qual é a medida do impacto eleitoral que vai ter, mas que é possível que a própria população se volte contra essas pessoas que estão exagerando no seu direito de greve, ela existe, já aconteceu nesse caso, é bem relatado, inclusive alterou o controle do gabinete na Inglaterra, foi quando a Margaret Thatcher subiu ao poder, não é? Então, a possibilidade de ter consequências é alta, inclusive a possibilidade da população se voltar contra esse movimento se os remédios não chegarem nos hospitais, se não houver alimento nos supermercados. Ela existe com certeza. Por isso que essas lideranças devem ser investigadas. Todas elas têm que ser investigadas. Se for um movimento natural de greve e não houver uma organização para chantagear o governo e a sociedade, tudo bem. Mas se houver, elas têm que ser todas identificadas e têm que prestar contas à sociedade, porque isso é muito grave. Bom, general, muito obrigado pela gentileza, pela participação. Esperamos contar com o senhor em outros debates. Um grande prazer. Eu quero agradecer a participação dos companheiros aí e desejo que todos nós vejamos uma solução o mais rápido possível e a mais prudente possível para essa situação. Um abraço a todos, muito obrigado. Obrigado. Eu queria, antes do general se despedir, eu só queria fazer um reparo positivo à fala do general. Eu, ao contrário do general, sou um otimista, porque quando você vê todos esses na cadeia, quer dizer, nós 5 aqui, somos de uma geração onde era impossível você imaginar que o empresário do porte, do Marcelo Odebrecht, ia passar uns anos na cadeia. Era impossível você imaginar que um governador da importância do Sérgio Cabral ia ficar na cadeia e, se Deus quiser, eternamente. Era impossível você imaginar que um ex-presidente da República estaria na cadeia, assim como os seus dois grandes líderes, como Zé Dirceu e Palocci. Então, eu acho que se há uma coisa positiva, é que o país está mudando. E se há outra coisa positiva na greve, é que a população, finalmente, ela está saindo dessa condição bovina, que sempre foi uma marca do brasileiro, e começar a reagir. Quer dizer, o brasileiro hoje está em relação ao Temer como aquela síndrome do Tim Maia, né? Me dê motivo, sabe como é que é? Canta melhor você, aeróbico. Me dê motivo que eu vou fazer alguma coisa. Você está entendendo? Hoje o brasileiro, assim, está precisando de motivo. Por quê? Porque nós nos cansamos. Como o internauta falou agora há pouco, o brasileiro está cansado de tanta roubalheira, tantos impostos. Então, se tem uma coisa positiva, é ir para a rua e reclamar. E eu queria só falar para o general, que bom, o general ainda vai ver o país de uma maneira muito mais transparente, muito mais limpa do que há 20, 10 anos atrás. Bom, eu concordo plenamente, eu falei exatamente isso. Obrigado, general. Pacheco, sua conclusão. Quer dizer, conclusão não. Conclusão no programa, porque a discussão vai durar um tempão aí. Você tem razão. Muita gente importante foi presa, e isso é muito importante, é um conceito de república, que todo mundo tenha que prestar contas à justiça. O general também tem razão. Falta muita gente ainda para ser presa, não é? E sem cadeia para os criminosos agressivos, violentos que nós temos aí, violentos no sentido, abusados, né? O Brasil não vai ser um país civilizado nunca. Caires, por favor. Bom, primeiro eu queria agradecer a gentileza de você vir aqui, você tem vindo sempre que a gente tem pedido, né? Respeitamos sua opinião como respeitamos de outros, né? E achamos que queremos dizer, de agradecer a sua vinda aqui sempre.
Não, mas democracia é isso, né? Democracia é conflito. Quem não quer conflito, instala a ditadura e põe a opinião dele. Claro, Mas só que a gente democracia é conflito, sem dúvida. A gente tem que chegar num consenso. Eu só discordo desse negócio de bovino brasileiro. O brasileiro tem uma história de luta muito grande. Nós temos várias revoluções feitas no Brasil, né? E o que eu espero é que essa mudança toda, apesar de você falar, foi preso, mas a gente sabe da seletividade que está sendo feita, né? E eu acho que eu espero, o brasileiro está vendo também que juiz não é para ser superstar, né? Tirar foto do lado de político picareta, ou o juiz aparecer no horário nobre da TV. Isso é um absurdo. Em qualquer país sério do mundo, a Suprema Corte não é televisionada. Se o pessoal olha muito para os Estados Unidos, tem um exemplo bom lá. A Suprema Corte nem foto tira. Qualquer dia não vou falar sobre televisionar o Supremo, aí eu vou convidar você de novo para debater. Porque se o juiz quer ser popstar, ele que se candidate a popstar, ele que vire político. Agora, o juiz é o poder que não tem que ter a pressão, ele tem que estar para cumprir a lei, para interpretar e cumprir a lei, não fazer o que a gente vê que está acontecendo aqui no Brasil, que cada um interpreta do jeito que acha melhor a Constituição. É um absurdo. Então, acho que isso pode mudar também, porque o povo já está percebendo. Ok. Carlos, muito obrigado. Pacheco, obrigado. Obrigado. Praga, obrigado. Bom, eu espero o seguinte, com a participação de todos os nossos convidados, né, com opiniões diferentes, necessariamente diferentes, obrigatoriamente diferentes, para você olhar uma coisa e outra, já vou repetir para você, nós não estamos aqui para fazer sua cabeça. Nós estamos aqui para mostrar que as pessoas têm credibilidade, têm opinião formada, diferente, e você avalia aí de acordo com as suas convicções, ok? Bom, o jornal está em multiplataforma, a gente vai continuar nas redes sociais e só vamos fazer um intervalo aqui na nossa Record News. Olha, nós queremos agradecer você também que nos acompanha aqui nas redes sociais, porque temos repetido sistematicamente que nas redes sociais o jornal não faz intervalo, como nós estamos agora. Então você que está nos acompanhando no YouTube, você que está nos acompanhando no Periscope, você que nos acompanha aqui no portal do Grupo Record, que é o r7.com, e também no Instagram. É uma forma, então, da gente acelerar essa interatividade e que você possa opinar, que você possa participar aqui conosco. Hoje nós chamamos aqui um grupo de entrevistados. Ontem nós tivemos aqui, só para a gente fechar a conversa, um grupo diferente desse, né? Então, quer dizer, eu, pelo menos, ouvi pelo menos umas 10 opiniões diferentes até agora. Então, com 10 opiniões diferentes, pessoas de credibilidade, são pessoas que defendem suas ideias de uma maneira honesta, com honestidade intelectual, a gente só tem a aprender com eles, ainda que eu possa não concordar com as ideias. Eu concordo com um, não concordo com o outro, mas a gente aprende. Então, eu acho que é dessa forma, né, que a gente vai montando esse nosso grupo. Gostaria de aproveitar para você dizer a você que está nos acompanhando aqui nas redes sociais também, se você puder compartilhar isso, se você puder divulgar para os seus amigos, né, seria interessante para a gente. As manifestações aqui conosco, para você poder falar conosco, é mais fácil. Se você for escrever, manda no Twitter. É mais fácil para a gente, como a gente mostrou agora há pouquinho. É o @hbarbeiro. Mas nós queremos incentivar você, como algumas pessoas já fizeram, de mandar vídeo também para cá. Pequenos vídeos, lógico, né? Aí você mandaria o vídeo, deita o celular e manda para a gente pelo WhatsApp. É mais fácil da gente colocar aqui no ar. É o 942-128-782, tá ok? E, obviamente, nós temos o Instagram, né, que é a comunicação direta, poderá também. Mas eu acho que essas ferramentas, por enquanto, a gente está tentando desenvolver o mais possível para que você possa comentar, possa criticar, possa mandar pauta, possa, enfim, fazer pergunta e participar da reunião de pauta, que é ao vivo, todo dia, por volta de 4h30, ok? Bom, vou fazer aqui um suspiro para a gente voltar junto aqui com a Record News já já.
Bom, você já teve aqui informações de vários lugares do nosso país, os acontecimentos agora à noite, e, obviamente, o que nós todos estamos esperando. Queremos saber se o movimento se desfez ou se o movimento liberou as estradas, já vista que agora há uma determinação legal de as estradas serem abertas pelo Exército, como explicou o general agora há pouquinho aqui para a gente, ou pelas forças estaduais, se a estrada for estadual. Vamos para o Rio Grande do Sul e agora a gente vê aqui a situação lá com a participação do Vitor Costa. Boa noite, Vitor. Boa noite, Heródoto. Os ônibus aqui na capital gaúcha não vão circular neste domingo. Apenas as lotações vão atender a população. Já no sábado, vai ser mantida a tabela horária de domingo, ou seja, com intervalos de hora em hora. As companhias já disseram que nos horários de pico vai ser mantido o horário normal. Há um risco de que afete bastante a região metropolitana aqui de Porto Alegre. 77% dos municípios gaúchos já decretaram que não há nenhum tipo de combustível em seus postos. Do Rio Grande do Sul, Vitor Costa para o Jornal da Record News. Muito obrigado. Olha, o presidente da Federação dos Hospitais aqui de São Paulo, Youssef Ali Meri Júnior, afirmou que se a greve, deixa eu repetir, se a paralisação, eu não estou falando mais greve, se a paralisação dos caminhoneiros não for encerrada, parte dos hospitais particulares, privados de São Paulo, vai ter que começar a desmarcar cirurgia e recusar o encaminhamento de pacientes para a UTI. A medida valeria, se a coisa não mudar, a partir da próxima segunda-feira. Segundo o Júnior, os manifestantes não têm permitido passagem de caminhões que prestam serviço aos hospitais privados. Ou seja, será que não estão fazendo distinção entre um cara que está doente no hospital privado e um cara que está doente no hospital público? Será que é isso? Não é possível. Mas é isso que ele escreveu na nota aí. Bom, já a gente vai tratar aqui também sobre o juiz Sérgio Moro. Vamos continuar nas redes sociais e um rápido intervalo aqui na nossa Record News. Bom, logicamente que a participação dos 5 convidados hoje aqui, gentilmente, né, cada um colocando a sua ideia, provocou uma reação das pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais, como sempre. Mas a gente tem mais algumas manifestações no Twitter, @hbarbeiro, para representar tantas e tantas opiniões diferentes, ok? Vamos lá. Negrão Magnum Opus. Magnum Opus, será que eu sei latim ainda? Se eu sei latim, quer dizer grande obra, grande trabalho. Excelente programa, obrigado, Negrão. Democracia é isso, opiniões distintas, dividindo o mesmo espaço e debatendo temas comuns. Muito obrigado aqui ao Negrão pela participação aqui conosco, muito grato. Bom, Oliveira Meister ou Meister. Parabéns aqui ao presidente da CUT, que é o João Carlos, pela lucidez e coragem de contrariar o general, que, a meu ver, é caolho na avaliação política. Ele, portanto, gostou da participação do Carlos, não gostou da participação do general Augusto Nunes, e cada um tem o direito de gostar daquilo que acha que deve gostar e não gostar daquilo que acha que não deve gostar. Ok? Obrigado. Vamos lá, o Marcos Antônio Pinto Tá, já diferente. O Marcos Antônio diz: gostei muito da fala do general Augusto Nunes, que foi comandante do Exército no Haiti. Durante um período lá no Haiti, aquela força de paz da ONU, ele foi comandante lá durante 2 ou 3 anos, salvo engano. Não, com certeza. O Fábio Maximchuk. É difícil o sobrenome. Assistindo ao bom debate, aqui liderado por mim, sobre a greve dos caminhoneiros que nós temos sido em chamar de paralisação, aqui no JM. Muito obrigado, Fábio, pela participação, né? Esperamos ter outros programas também instigantes como esse de hoje. Francisco Souza. Além do avião, a autoestima do presidente está sem combustível. Boa a casa dele. Além do avião, a autoestima do presidente também está sem combustível. Como o avião sem combustível se prepara para fazer uma aterrissagem de emergência, o excelentíssimo já está planando por clareiras sem horizonte à beira de um desastre, né? Essa é a opinião do Francisco Souza, que é de Marabá, no Pará. Obrigado, então, Chico, pela participação aqui, fazendo uma associação, então, ok? Tem mais lá? Vamos lá. A Eliana
Gregolini. Trabalho lindo, está emplacando, cada dia com mais audiência, etc, etc. Muito obrigado, então, Eliane, aí pela participação em nome da equipe de técnicos e jornalistas responsáveis aqui pelo Jornal da Record News. Ok? Mais algum ou não? Ok. Sim? Sim ou não? Tá bom. Então é o seguinte, então rápido respiro aqui para a gente voltar então. E temos até uma surpresa. Até uma surpresa, uma musiquinha. Aliás, musiquinha não, nós temos uma imagem para mostrar para você aqui. De um entregador de pizza, acho que ele é entregador de pizza. Vocês nunca viram antes. Você imagina se a gente ligar para esse cara e mandar ele entregar uma pizza aqui na Record News à noite. O que vai dar? Vocês vão ver aí. Acompanhado também de uma música, de uma canção maravilhosa. Não perca, hein? Já já. O juiz Sérgio Moro decidiu suspender as audiências de um processo da Operação Lava Jato que está marcada para segunda-feira. Por quê? Por causa da paralisação dos caminhoneiros. As audiências envolvem testemunhas de defesa relacionadas ao sítio Atibaia. O ex-presidente Lula, como você sabe, é um dos 13 réus nesse processo e responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O juiz Sérgio Moro justificou a dificuldade e deslocamento aos locais de audiência por parte das testemunhas. Representantes do Ministério Público Federal, advogados e outras partes envolvidas não poderiam chegar lá, por esse motivo, então, as audiências foram adiadas. Né? Vamos ver para onde vai isso. Bom, em nome, então, aqui da nossa equipe de técnicos e jornalistas, nós estamos encerrando mais uma edição especial aqui do Jornal da Record News. O que faz a edição especial não somos nós, são os acontecimentos do país. Né? Tem uma coisa grande como essa, vira edição especial. E nós vamos aí junto com elas. Queremos agradecer sua gentileza, especialmente você também que nos acompanha simultaneamente aqui nas redes sociais. Né? O jornal está em muita plataforma. E olha, já que está faltando combustível, você vai ver a imaginação de um cidadão que resolveu, ele faz entrega de pizza, entrega de comida, usando um veículo que você não vê há muito tempo. Dá uma olhadinha nele. Cansei de procurar posto de gasolina, vim destrocar, toma de novo teu carro, fui! Quiser andar assim, vai, 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 vai no cavalinho, vai, 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 vai no cavalinho, vai, 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 vai no cavalinho, vai, 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 vem! É no potoque, 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 olha, segura gatinha, não sai do galope, potoque, 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 segura gatinha, não sai, na palma